Então, pessoal, chega mais uma denúncia de pedalada fiscal por parte do Lula ao Tribunal de Contas da União, desta vez aqui apresentado pelo senhor Sanderson, deputado do PL, a respeito do programa Pé de Meia. Eu já falei desse programa aqui no canal em vídeos anteriores, quando essa ideia surgiu e tudo mais, e acontece que este valor está sendo pago sem que houvesse, de fato, aí uma previsão legal para esse pagamento, uma previsão orçamentária, o que, sim, pode ser classificado como uma pedalada fiscal. O governo gastando algo que não foi autorizado pelo Congresso Nacional, que é quem decide isso no final das contas. Foi um imbróglio legislativo, uma queda de braço entre governo e Congresso, em que o Congresso acabou fazendo prevalecer a sua intenção nesse sentido, mas o governo continuou agindo à revelia disso, né? E é uma situação complexa, é claro que se estivéssemos num país sério, ensejaria um problema grande para o Lula, mas é o Brasil, né, meu amigo? Isso aqui é qualquer coisa menos um país sério. Detalhe, esse mesmo deputado já tinha feito uma denúncia de pedalada do Lula lá atrás, em junho, por outro motivo, outra situação. Sim, esse é o nível fiscal do governo Lula, o nível de responsabilidade, só que não do Lula e de sua equipe econômica. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui e juntar a essa informação dessa pedalada, do que já foi pedalado, também o que vai ser pedalado, porque, na verdade, há uma estimativa aqui, inclusive, de 104 bilhões de reais que são gastos para fiscais. Vão passar batido, mas vão pesar bastante nas contas públicas, sem dúvida. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, né, o senhor Sanderson aqui fez, de fato, um ofício, assinou um ofício direcionado ao Tribunal de Contas da União, pedindo que fosse feita uma apuração a respeito do pagamento, até o momento, de 3 bilhões de reais para estudantes por meio daquele programa Pé de Meia, né? Esse programa é aquele que promete, pelo menos, um pagamento para estudantes do ensino médio. Eu não sei como é que ficou no final das contas. Originalmente seria um pagamento por ano estudado, depois no final dos 3 anos teria um outro valor. Eu não sei se isso virou para algo mensal. Tá uma bagunça danada no final das contas e não faz diferença. É um programa ruim. Eu já critiquei bastante aqui no canal explicando os problemas disso na prática, além de que, obviamente, o governo vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar no orçamento que já está mais do que estourado, ou seja, mais dívida pública, mais inflação, vai sobrecarregar a população brasileira para fazer esse agrado ali com o aluninho do ensino médio, que já tem ali seus 16 anos, se não tem, vai ter 16 anos em breve, vai poder votar no Lula lá em 2026. Basicamente, essa é a ideia, né? Agora, o que acontece? O que o Sanderson está alegando aqui, né? A lei que criou o programa Pé de Meia, né? Originalmente, ela tinha um artigo ali que foi colocado pelo Congresso Nacional dizendo o seguinte, né? Determinando que o pagamento, né, estivesse vinculado à aprovação de uma lei específica com previsão orçamentária, porque isso não estava previsto no orçamento de 2024. Então, não poderia haver um desembolso desse valor aí para um programa novo, porque isso não estava previamente estabelecido no orçamento que foi estudado, debatido e aprovado pelo Congresso Nacional. Sim, quem aprova é o Congresso, quem fiscaliza é o Congresso. O Executivo monta o orçamento, faz a proposta e apresenta. Essa proposta é, então, alterada eventualmente, pode não ser alterada em nada, mas geralmente é votada e aprovada pelos parlamentares, e o Executivo se torna obrigado a cumprir isso aí com a fiscalização, como bem tem feito aqui o senhor Sanderson, do Poder Legislativo. Então, realmente, havia essa previsão aqui, né? O texto, né, o trecho da lei dizia o seguinte: o Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de incentivos financeiros de que trata esta lei e de estudante que os recebem com as dotações orçamentárias
existentes. Então, o que acontece? Quando isso aqui foi aprovado, o Lula vetou esse artigo. Pois é, ele já sabia que isso seria um problema para ele. Então, ele vetou esse artigo para ficar livre para poder gastar com esse programa. Logo na sequência, o Congresso Nacional derrubou esse veto, então, realmente, a lei está conforme os congressistas haviam aprovado originalmente. Ainda assim, o Lula meteu bronca no programa e sentou o bambu e continua pagando recorrentemente esse projeto aí, né? Então, no documento aqui no ofício do deputado Sanderson, ele afirma o seguinte: ignorando a derrubada deste veto pelo Congresso Nacional, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, que é quem faz isso aí, no final das contas, a intermediação dessa questão toda, né, usa de suas verbas para fazer esse pagamento, continua realizando o pagamento do benefício aos estudantes sem que os valores constem na lei orçamentária. Pois é, não tem previsão, mas o governo está sentando o bambu mesmo assim, né? O último pagamento, inclusive, ocorreu na semana do primeiro turno das eleições municipais de 2024, né? Pois é, nem assim o Lula conseguiu eleger uma quantidade substancial de prefeitos, nem assim ele conseguiu impedir que a esquerda evaporasse nestas eleições. Mas é claro que há um interesse aí, é evidente que há um interesse, sempre houve interesse eleitoral, e na semana aí do primeiro turno se torna ainda mais gritante, né? Então o Sanderson aqui afirmou corretamente, né, que o Lula fez foi realizar uma manobra fiscal, a tal da pedalada, e que é a mesma coisa que derrubou a Dilma Rousseff lá em 2016, né? E esse requerimento aqui foi distribuído já lá no TCU e caiu no colo do senhor ministro Augusto Nardes, que, acredite ou não, foi o mesmo ministro relator do caso da Dilma Rousseff em 2016. Então, de pedalada fiscal, o cara entende, ele é especialista em julgar esse assunto aqui, né? Então, o Sanderson alega, primeiro, que o Lula descumpriu a lei de responsabilidade fiscal e também que ele descumpriu o artigo 26 da Constituição, porque esse artigo determina, né, que o repasse de recursos para pessoas físicas ou jurídicas deve ser autorizado por lei específica e atender às condições orçamentárias. É algo bastante claro aqui, inclusive, né? E aí o Sanderson solicita uma apuração rápida, o mais breve possível aí, né? E também aqui, caso haja confirmação de que foi uma ilegalidade, que foi uma pedalada de fato, então ele pede que a responsabilidade dos agentes públicos seja apurada e, eventualmente, você sabe aonde que isso aqui pode terminar, não é? No passado, né, lá em junho deste ano, o Sanderson também fez uma denúncia desse sentido aqui, né, na questão lá do Rio Grande do Sul, porque houve um repasse de 12 bilhões de reais para execução de ação de órgãos federais nos municípios gaúchos naquela época lá, né? E esse valor foi feito, obviamente, aí, né, sem respeitar o orçamento, né? Foi uma burla à peça orçamentária nas palavras dele, porque realmente vai sair de um lugar e vai faltar em outro lugar que estava previamente determinado. Então, também na época o Sanderson, deputado, falou que o governo estava usando isso aqui para melhorar o desempenho nele no parlamento e também para melhorar os resultados das eleições municipais. Aliás, eu não descarto a possibilidade de o PT só ter aumentado o número de municípios com prefeitos, municípios pequenos, diga-se de passagem, por causa desse tipo de intervenção do governo Lula aos 45 do segundo tempo, né? Fora isso, não haveria muito o que fazer. Então, o que foi pontuado aqui pelo Sanderson está correto, ele está coberto de razão. Realmente o negócio aqui é no mínimo questionável e merece no mínimo uma avaliação bastante precisa por parte do TCU a respeito do que está acontecendo. Vai virar impeachment? Acho pouco provável, não vou mentir para vocês não, porque, primeiro, o Lula está muito bem blindado pelo STF. O STF não tirou o monstro da jaula para entregar ele para o Congresso Nacional tão fácil assim, né? Então, ele está muito bem blindado pelo STF, inclusive em questões fiscais. É por isso que eu vivo dizendo no canal que o governo Lula vai sim cumprir a meta fiscal, com o apoio do STF, que vai tirar um monte de gastos do cálculo desse resultado.
aí, né? E também eu não vejo hoje no Congresso Nacional um clima para o impeachment do Lula, porque realmente, né? Beleza, colocar o Geraldo Alckmin ali pode ser um governo de transição interessante, como foi a FHC, como foi o Michel Temer, né? Mas ninguém nesse momento está muito assustado com o efeito Lula. Essa é a verdade. No pós-eleições municipais, o Lula mostrou o quanto ele é fraco, de fato. Então, não parece ser a estratégia de ninguém no Congresso Nacional hoje, né? Pelo menos aquela maioria necessária para um impeachment, fazer a derrubada do Lula via isso aqui, né? Via problemas de pedalada fiscal. Mas olha, isso aqui pode ficar engavetado até o momento em que isso se torne oportuno, aí a coisa seria muito mais interessante. De qualquer forma, 3 bilhões aqui, 12 bilhões aqui, isso não chega nem perto dos 104 bilhões de reais que são os gastos parafiscais que vão passar batido aí, né, pela questão da meta fiscal, pelo resultado primário, não vão implicar o governo Lula em absolutamente nada, mas vão fazer a dívida pública estourar ainda mais. Na verdade, esse aqui é o grande problema dessa história, né? E se você quiser ver outra avaliação a respeito de pontos da política fiscal do governo Lula, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.